Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje. Vamos ver aí a aula de número 26, objeto de conhecimento, planejamento e produção de textos literários, jornalísticos, orais e multissemióticos, usos expressivos de recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. E detalhamento, planejamento, elaboração, revisão, edição, escrita e reescrita de textos literários e jornalísticos orais, considerando o contexto em que foram produzidos, a forma de composição e o estilo, a clareza, a coesão, a variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala e à cinésica. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre a acentuação gráfica das palavras. Então, na língua portuguesa, nós encontramos muitas palavras que são acentuadas graficamente, né? E esse acento gráfico, ele tem um sentido, um propósito, né, em cada palavra, que ele vai proporcionar aí a tonalidade, o som mais forte, né, em cada palavra em que ele estará. E a gente vai mostrar para vocês, né, o porquê que essa acentuação gráfica, né, está presente em palavras da nossa língua. Então, seguindo aí, olha, a acentuação gráfica no português é fundamental para a correta leitura e compreensão das palavras. Ela é usada para marcar a tonicidade das sílabas e indicar certas mudanças na pronúncia de uma palavra. Então, a acentuação gráfica, ela vai identificar a sílaba tônica da palavra. E a partir dessa sílaba tônica, você vai pronunciar adequadamente, né, a palavra, dando o tom, a tonicidade mais forte, onde está colocado esse acento gráfico. Então, na nossa língua, terão várias palavras que terão essa acentuação. É claro que em outras línguas, por exemplo, não há esse acento gráfico, né? Então, as pessoas aprendem a língua conforme a pronúncia das palavras. E a nossa língua portuguesa, né, ela tem essa facilidade aí de a gente aprender, por meio dessa acentuação gráfica, qual é a sílaba mais forte da palavra. Então, agora a gente vai ouvir um áudio off, e vocês vão prestar bastante atenção nas palavras que estão em destaque e observem a acentuação gráfica em cada uma delas. E também a pronúncia dessas palavras. Então, segue aí para vocês o áudio. Moleque proparoxítono. Lá vai ele, muito rápido. Quase sempre um relâmpago. Lógico. Muito lúcido. Sua mente gira como uma hélice. Ele é muito prático. E sua vida é mágica. Esse menino, quase sempre da fila o antepenúltimo, é sem dúvida o tal do moleque proparoxítono. Marciano Vasques. Muito bem, então vocês observaram, né, que nesse poema, o poeta ele utiliza várias palavras proparoxítonas, né, que são aquelas palavras em que o acento tônico, o acento gráfico está na antepenúltima sílaba, não é? Então, todas as palavras que ele utilizou no final de cada verso do poema, nós vamos observar que elas são proparoxítonas. Perceberam que a acentuação gráfica está sempre, né, na mesma posição silábica aí das palavras, não é? Então, essa pronúncia mais forte vai ficar nessa antepenúltima sílaba. Se a gente for contar de trás para frente, né, da direita para a esquerda, nós vamos ter a terceira sílaba, né? Então, esse é um exemplo da acentuação gráfica, né, que ao mesmo tempo ela será tônica e a gente consegue identificar facilmente a pronúncia dessas palavras. Então, só para nós relembrarmos aqui os acentos gráficos.
Então, esse assunto vocês já estudaram há muito tempo atrás, no ensino fundamental, e agora a gente vai fazer uma revisão a respeito desses acentos. Então, nós temos o acento circunflexo, que ele forma esse chapéuzinho aí, como vocês estão vendo. Temos o tio, né, que ele dá o som nasalizado nas palavras. Temos o acento agudo, que é esse acento gráfico, né, sentido para cima, como vocês estão observando. E ele tem um som nas palavras, o som é aberto. E o acento circunflexo, ele tem um som fechado nas palavras. Então, observe que para cada um desses sinais, ele tem uma função, ele tem um sentido, né, um propósito em ser colocado nas vogais. Então, vamos ver os exemplos? Vejam aí, olha, nós temos a palavra pêssego, que vocês podem observar, né? O acento gráfico é no E. Então, esse acento ele é fechado. O som desse acento ele é fechado. Então, eu falo pêssego, gênero. Então, observe que eu fecho um pouco a boca para poder pronunciar essa sílaba. Então, todas as palavras que tiverem esse acento, o som será mais fechado. Quando eu digo maçã e violão, nós percebemos que o tio ele vai dar um som nasalizado, né? Eu pronuncio a vogal, no caso a vogal A, de forma nasalizada. O som vem para a narina. Então, eu digo maçã, violão. Observe que ele fica, né, na parte nasal. Já a palavra café e chapéu, você observa que o E ele é pronunciado de uma forma mais aberta. Eu digo café, chapéu. Então, eu abro mais a boca para pronunciar essa sílaba mais aberta. Perceberam? Então, esse sinal gráfico, ele vai ter uma forma, né, de pronunciarmos corretamente aí as palavras. Além de que ele vai estar indicando que a sílaba tônica é nesta sílaba, né? Então, aqui, se a gente contar, fazer a divisão da palavra, nós temos a primeira, a segunda e a terceira sílaba. Se nós formos falar de uma outra maneira, nós podemos dizer que nós temos a última sílaba, que é aqui na palavra pêssego, última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Certo? Então, nas palavras proparoxítonas, que é no caso aqui pêssego gênero, elas serão acentuadas sempre na antepenúltima sílaba ou na terceira sílaba, contando sempre da direita para a esquerda. Ok? Já nas paroxítonas, que no caso é maçã e violão, oxítonas, aliás. Nas oxítonas é na última sílaba ou na primeira, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Maçã. E na palavra chapéu e café, nós vamos ter também oxítona, né? Então, aqui eu tenho a primeira sílaba e a segunda sílaba. Ok? Muito bem. Vamos olhar agora mais um exemplo para as sílabas tônicas, chamadas de oxítonas. Vejam aí, olha. Temos a palavra guaraná, que é própria aqui da nossa região, né? Muito conhecida aqui, inclusive na cidade de Maués, né? Que é um grande produtor desse fruto. Então, nós vamos ter uma oxítona. Por quê? Porque ela termina aqui na última sílaba da palavra, não é? Então, fazendo a divisão aqui, ó, observe, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira sílaba, observando que o acento gráfico está no A. Então, nós temos uma oxítona. Por quê? Porque a acentuação termina na última sílaba da palavra, ok? Seguindo, nós temos a palavra lápis. A palavra lápis, ela é acentuada no Lá, acompanhada
da sílaba tônica e, ao mesmo tempo, ela é acentuada, né? Com o acento aí para identificar que a sílaba mais forte é no lá. Então, aqui, se a gente for contar, é a última. A última é o pis e aqui é a penúltima sílaba. Se nós formos contar de outra maneira, ela é a segunda sílaba, a segunda sílaba forte, né? No caso aqui, identificado pelo acento tônico, pelo acento gráfico que está aí. Ao mesmo tempo, ele é tônico porque no momento que a gente pronuncia essa palavra, essa sílaba, a gente emite uma voz mais forte. A palavra música também temos aí, olha, ela é uma proparoxítona, porque ela termina a acentuação gráfica delas e ao mesmo tempo tônica é no mu. E o u, ele é acentuado. Logo, ela é uma palavra proparoxítona, terminada na acentuação na antepenúltima sílaba ou na terceira sílaba, como a gente pode também falar. Ok? Muito bem. Então, vocês perceberam que as palavras, tanto as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, todas elas são acentuadas graficamente, né? Pode ser com tio, com acento agudo ou com o circunflexo. Vai estar identificando na palavra qual é a sílaba mais forte. Então, fica fácil, né, de nós identificarmos a pronúncia mais forte da sílaba. É claro que existem outras palavras da nossa língua que não têm a acentuação gráfica, mas, ainda assim, ela possui uma sílaba mais forte. Então, agora a gente vai ver a regra das oxítonas. Vamos ver aí, olha. Acentuam-se graficamente palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, em, ens e ditongos abertos. Observe que o A, o E e o O, eles podem ser acompanhados do S, né? Podendo indicar o quê? O plural da palavra. Como vocês podem ver em sofá, eu posso fazer o plural, né? Sofás. Eu posso falar dominó, por exemplo, dominóis, certo? Então, por isso que é acrescentado esse S. Na palavra que termina em e ens, como em armazém e parabéns. Perceberam? Então, as oxítonas serão acentuadas quando elas forem terminadas em AE, IO, ou AS, ES e OS, o EM e o ENS. E os ditongos abertos. O que são os ditongos abertos? São esses aqui, ó, quando há o encontro de duas vogais. Quando eu digo di, significa di, significa dois. Então, se eu digo ditongo, significa que eu tenho duas vogais. A vogal O e a vogal I. Ok? E elas estão juntas. Logo, no caso aqui, o O é o tônico. Então, ele vai ser acentuado. Ok? Muito bem. Então, seguindo, nós vamos ter agora os monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos, eles podem ser terminados em A, E e O, novamente, acompanhado do S quando ele fizer o plural. E também quando houver uns ditongos abertos. O que é o ditongo? O que é o ditongo? O encontro de duas vogais, que é o que acontece aqui em céu, ó. Céu, eu tenho um acento no E. O E é aberto, né? Então, eu tenho encontro de duas vogais, logo, o E será acentuado. E aí, eu tenho os outros monossílabos tônicos, que é o Lá, o Fé, Dó, Pó, Nó e o Chá.
Aqui, observe que se eu colocar um S, ele vai ser feito o quê? O plural, né? Quando eu digo nós, aqui o nós não é do pronome, tá? É o nó de você dar um ponto em uma corda. Quando eu digo chás, também forma o plural. E quando eu digo pós, é do pó, sentido de pó. Pó de poeira, de terra. Esse é o sentido, tá bom? Então, assim eu posso formar o plural dessas palavras, acrescentando o S. Ok? Muito bem. Então, vocês perceberam que ele é composto apenas de uma sílaba, por isso monossílabo. Quando eu digo mono, significa apenas um. E nós temos também os monossílabos nasais. Observem aí, ó. Opa, os nasais. Por que é nasal? Porque a pronúncia da vogal com o tio vai indicar a nasalização. Significa que nós vamos falar, né, o som vai sair pela nossa narina. Então, eu digo mão. Observe que eu fecho mais a boca e o som vai para o meu nariz. Ó. Pão, mãe, fã. Perceberam? Então, o som sai nasalizado. Por isso, monossílabo nasais. Ok? Então, agora, vamos conhecer e relembrar a regra da acentuação das paroxítonas. Observem aí, olha. Vamos lá. As paroxítonas. Acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em ou in, uns, an ou ão. As paroxítonas. Tá, então acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, I ou is, U ou us. Vamos ver como é que ficam nas palavras. Observem bem, olha, a palavra açúcar termina com R e é acentuado o U aqui, ó. A palavra inacreditável termina com L, então a acentuação cai aqui na segunda sílaba, por isso paroxítona, presta atenção, tá? Aqui é a segunda sílaba. Aqui também. Abdômen termina com EN. Aqui ela está dentro da outra regra mais lá à frente. Aí o tórax termina com, aliás, ele termina com N aqui. Desculpa, bem aqui, gente, termina com N. Abdômen, observe aqui, ó. A acentuação do tórax termina com X, ó, a segunda sílaba. O lápis termina com S e a sílaba tônica é o lá. O bônus termina com S também, aqui no caso é o S, né? Porque pode ser com U ou com S, como está aqui. Então, a segunda sílaba é acentuada. Perceberam? Então, a gente tem que observar essa terminação dessas palavras. Agora, nós temos outras regras que também estão relacionadas com as paroxítonas. Olha, então elas só podem ser terminadas com ou uns, pode ser terminada com an ou ão, ons e o PS. E também entra os ditongos crescentes, que no caso aí, quando a palavra na sílaba, né, vai ter o encontro de duas vogais, como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos duas vogais, sendo que a segunda vogal, a última vogal, ela geralmente será um A. E o A, ele sempre será tônico, por isso que é crescente. Tá? Então, nós temos na palavra mágoa, vitória, né? Perceberam que termina com um A aqui? História. Então, todas elas são ditongos crescentes. Tá? Por quê? Porque termina com o A. E o A, ele sempre será uma vogal tônica. Aí nós temos as outras regras, né? Fórum. Observe aqui, ó, termina com um. Então, a sílaba tônica é no fó. Álbuns, perceberam? Então, a sílaba tônica é al. Elétrons, ó, termina com ONS. Então, a sílaba tônica é aqui, no elé. Órgão termina com ão. Então, a sílaba tônica aqui vai ser a
a segunda, tá? Isso aqui também tem um questionamento a respeito disso, porque termina com ão, e ão também é tônico, mas a regra da paroxítona é essa, ela termina com ão, então a segunda sílaba será a mais forte. Órfã, aqui também o ão, ó, segue ao mesmo questionamento, né? Que a última sílaba termina com ã e a segunda sílaba também será acentuada e ela será a mais forte. E aí nós temos bíceps, termina com PS, então a sílaba tônica aqui. E história, mágoa e vitória, que justamente elas são terminadas em ditongos crescentes. Ok? Muito bem. Então, essas são as regras para as paroxítonas. Então, vocês observaram que esse tipo de acentuação é a que mais tem regras, né, na língua portuguesa. Então, é necessário que a gente revise sempre essas regras para que a gente consiga fazer a acentuação correta. Além de que, nas leituras, a gente vai aprendendo, né, de que modo a gente acentua as palavras, né? E aquelas que não têm acento, a gente vai para aquelas outras regras, que aí a gente consegue identificar qual é a sílaba mais forte. Agora, as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas acentuam-se graficamente todas as palavras que são proparoxítonas, que são terminadas na terceira sílaba. Ok? Então, vocês podem observar. Podem observar aí, aqui no quadro, vamos lá. As sílabas, né? A terceira sílaba, né? Então, lâmpada, ginástica, ó, todas são terceira sílaba. Protótipo, pássaro, né? Médico, terceira. Fanático, científico, jornalístico, matemática, né? Então, é uma beleza aqui as proparoxítonas, né? A gente já identifica, olhando para a palavra, ela sendo a acentuação na terceira sílaba, a gente já vai logo perceber que ela é uma proparoxítona. Por quê? Porque ela está acentuada na terceira sílaba. Lembrando que sempre a gente conta da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira sílaba. E aí você consegue identificar facilmente, né, a acentuação gráfica das proparoxítonas e saber também a acentuação tônica, né, da palavra. E os hiatos? O que vem ser os hiatos? Então, os hiatos, eles são tônicos também, terminados em I ou U. Eles são tônicos e continuam recebendo acento, desde que não estejam após ditongo. É o caso das palavras como, por exemplo, saída. Então, por exemplo, na reforma ortográfica, houve algumas mudanças com relação aos hiatos e também às outras, as paroxítonas, por exemplo, né, tiveram algumas mudanças. Mas aqui a gente vai tratar especificamente do hiato. Então, observe a palavra saída, recebe acento porque o I é tônico e forma um hiato com a vogal anterior. Então, observe que aí, na palavra saída, né, como vocês observaram, aqui nós temos uma vogal tônica, que o A, por exemplo, ele sempre será tônico, a gente sempre tem que lembrar desse detalhe. E o I, ele vai ser acentuado. Como ele é acentuado, ele é tônico, então ele vai ficar sozinho assim na sílaba, ó, quando a gente faz a separação. E quando nós estamos pronunciando a sílaba, o I será tônico, ele será mais forte. Saída, percebe que o som mais forte é aqui no I. Por isso, ele será acentuado, ok? Muito bem. Então, se nós conseguimos fazer essa separação do A, que é uma vogal, né? O A sempre será uma vogal tônica. E o I, aqui no caso, ele também será tônico. Então, portanto, eles serão separados no momento que a gente faz a separação silábica. E no momento da pronúncia, a gente vai pronunciar o I mais forte. Ok? Então,
vamos conhecer outra palavra também da nossa região, que é bastante conhecida, que é o açaí. É uma fruta, né, muito gostosa aqui da nossa região, que todo mundo adora um sorvete de açaí, tomar o açaí com tapioca. Então, observem que essa palavra também vai acontecer um hiato, porque eu tenho o A, que é uma vogal, e o I, né, que também é tônico. Então, como nós temos duas vogais tônicas, o A vai ficar separado do I, e o I será acentuado. Perceberam? Muito bem. E agora a gente pode ver também o exemplo do hiato quando ele fica separado, né? Na sílaba. Ele sempre vai ficar separado. Olha, forma um hiato recebendo o acento. Ó, país. País, separado aí. O A, aqui a sílaba pá, o A ele é vogal. Então, quando eu faço a separação silábica, ele ficará em sílabas diferentes. E o I será acentuado. Então, presta atenção que quando eu coloco o acento tônico no is, a pronúncia fica mais forte, né? Eu digo país, ok? Agora, se eu digo paz, observe que muda o som. Ele é diferente, eu digo pai. Agora, quando eu digo país, país é diferente de paz. O acento agora é no pá. O acento tônico é no pá. Perceberam? Que também o acento tônico das palavras, ele pode fazer a diferença no momento da pronúncia. No momento de você pronunciar a sílaba, você vai perceber que aqui no caso de paz, a sílaba tônica é pá. E na palavra país é no is, a sílaba mais forte. Ok? E aí nós temos também agora a palavra baú, por exemplo, e saúde. Ó, baú, acento tônico no U, e saúde, o acento tônico no U também. Então, a sílaba mais forte é no U. Saúde, baú, no U também, ok? Perceberam? Então, agora a gente vai para uma outra regrinha importante também dos hiatos, quando eles são seguidos, por exemplo, seguidos de L, M, N, R, Z, ou o dígrafo NH, né? O dígrafo é encontro de duas consoantes. Perceberam que tem o mesmo som aí, né? Eles não têm diferença de som aí, o dígrafo. Então, notem que quando essas palavras forem terminadas ou seguidas dessas consoantes, não haverá o acento. Não haverá o acento gráfico, como nas outras palavras, como eu mostrei para vocês, nos outros hiatos. Então, eu tenho a palavra paú, ruim. Então, perceba que aqui é o acento mais forte, mesmo que não tenha acentuação gráfica, ainda que seguida do N, né? Sairmos, seguida do R, raiz, seguida do Z, bainha, NH, rainha, também NH. Então, por essa razão, esses hiatos, eles não recebem o acento tônico, porque eles estão dentro dessa regra aqui dos hiatos. Por quê? Porque a sílaba mais forte, que no caso é o U aqui de paú, ela é seguida do R, né? Assim como acontece em ruim, tá? A palavra não é ruim, é ruim, certo? Então, a partir de agora, você pronuncia corretamente a palavra. Ruim, o acento é tônico no I, no IN, ok? Muito bem. E agora nós temos os verbos ter e vir, e eles são acentuados também. Por que eles são acentuados? Observem aí, ó. O verbo ir são acentuados no presente do indicativo na forma da terceira pessoa do plural, para diferenciá-lo da forma da terceira pessoa do singular. Isso aqui é importante no momento da escrita, né?
quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem que saber que quando o verbo estiver no plural, ele terá a acentuação. Olha, eles têm, para diferenciar, né, do singular. Ó, ele tem, eles têm, ok? Então, essa é a função de termos essa acentuação gráfica no tem. E também no verbo ver, né? Que é o verbo vir, aliás. O verbo vir, ele vem no singular e eles vêm no plural, para indicar que o verbo está no plural. Ok? É só para saber isso, para diferenciar, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre a acentuação gráfica das palavras em língua portuguesa. Então, e até uma próxima oportunidade.